Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar? Quero começar fazendo uma analogia sobre o que acontecia todas as vezes que a minha avó era convidada a ir almoçar na casa de um de seus filhos. Me lembro que ela chegava, mas ficava aflita por ir embora. Ela dizia que não via a hora de estar na sua casa, deitar em sua cama. Fazendo um paralelo a isso, nós somos peregrinos que almejamos a hora de voltarmos para casa. Mas para chegar lá, várias coisas vão tentar nos impedir. Platão, em sua teoria, ilustra uma caverna habitada e ali dentro eles gozam de certa comunhão, se distraem e vivem aparentemente felizes, se aquentando no calor da fogueira. Mas ninguém ousa em ir para a porta e menos ainda cruzar sua fronteira e sair da caverna. Até que um homem decide, com coragem, ver o que está além da porta e sai. Ao chegar lá fora, ele se depara com uma cena jamais vista. Ele respira um ar puro, avista e ouve os pássaros chilreando e desfruta da liberdade. Então ele para e pensa consigo que deve chamar as pessoas lá dentro da caverna para virem experimentar essa liberdade. Mas quando ele chega pregando um novo reino, imediatamente ele é esculachado e o mata. Isso, de maneira poética, se assemelha à vida antes de Cristo, onde as pessoas vivem dentro de uma caverna, se contentando com as sombras da fogueira e se aconchegando com o calor da fogueira. Dentro da caverna existem distrações e várias sensações. E essa ilustração da caverna revela as nossas vidas interior, pois existem bilhões de pessoas que estão presas em caverna. E pior que isso, não querem sair. E quando alguém que já saiu apresenta o caminho da salvação, são excluídos. O servo de Abraão, chamado Eliezer, recebe dele uma missão que consiste em ir à Mesopotâmia e de lá trazer uma esposa para seu filho. Imediatamente ele aceitou e partiu para cumprir sua missão. Mas antes ele fez uma oração dizendo que estaria em pé diante da fonte até que aquela que Deus preparasse viria à fonte com cântaros na mão e oferecesse a ele e a seus camelos água. E assim foi. Estar em pé diante da fonte e estar esperando literalmente é estar em Cristo em oração, pois ele é a fonte que jorra para a vida eterna. A oração dele é para que ela se incline e beba da fonte e ainda ofereça água para ele e seus camelos. Uma oração ousada, mas foi respondida, pois quando se espera na fonte, as coisas acontecem em seus detalhes. A oração deve ser detalhada. Exemplo, a oração de Jabez, a oração de Jacó no deserto, a oração dos discípulos em Atos pedindo que os livrasse da fúria dos perseguidores, enfim. Deus ouve as orações mesmo antes de serem feitas. Atende a voz daqueles que clamam a Ele. Ainda antes que haja uma palavra na língua, tudo conhece. As intenções do coração é visível a seus olhos. Ao ver sua oração respondida, Eliezer tirou um pendente de ouro e as pulseiras nas mãos de Rebeca, presentes de noivado. E quando Labão viu os presentes de ouro, por interesse, recebeu o servo de seu irmão Abraão. E conversaram. Mas quando ele quis retornar com Rebeca, Labão se colocou indiferente e mudou o semblante e de maneira rude tentou impedi-la de ir com Eliezer. Labão representa o sistema mundano, que tenta espiritualmente prender os filhos de Deus e tentar impedi-los de cumprir a missão que receberam, através de distrações e coisas que tiram o foco. Labão, num primeiro momento, tinha uma lábia lisonja e usou sua eloquência para com Eliezer, de maneira que ele se levantou e deu a Rebeca e aos seus pais presentes e até aprovou o casamento permitindo que ela fosse levada para casar-se com Isaque. Mas o discurso dele mudou quando chegou a hora de partir. Rebeca tinha irmãos que não queriam que ela fosse. Estes representam aqueles que não querem partir e querem impedir os que se dispuseram a ir. Existem aqueles que se dizem desejosos pela vinda do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo tendem a ficar presos nesse sistema. Aceitam a proposta de Faraó, quando este permitiu o povo ir adorar, mas que não fossem longe de sua vista. Ou seja, são aqueles que vão à igreja, mas saindo de lá, voltam para o sistema do Egito. Faraó maltratava o povo durante o dia e à noite para fazê-los esquecer do sofrimento, promovia festas regadas a orgias e o povo se arregalava diante das panelas de carne.
Tanto é que eles, durante a travessia do deserto, sentiam saudades dos momentos bons, se lembrando das regalias do Egito. A Bíblia diz que é um erro dizermos que o passado era melhor, pois aquele que se prende no passado entra em profunda nostalgia, levando à depressão. A Bíblia diz que a tribo de Gade não quis atravessar o Jordão para conquistar a Canaã. Este quadro se repete, eles chegam até o fim, mas não querem se desprender. O argumento dessa tribo era que as terras daquém do Jordão eram melhores. Mas a resposta de Rebeca diante da pergunta foi: eu irei. Uma decisão de sair do sistema, a decisão pessoal, e diante dela não existe ninguém que possa impedir o que a toma de partir. O apóstolo diz por vezes que a igreja será arrebatada. O livro de Apocalipse confirma isso, e a última igreja antes do arrebatamento é a de Laodiceia, que significa literalmente governo do povo. E estamos vivenciando esse tempo de Laodiceia, onde tudo o que Jesus disse sobre ela descreve exatamente o que estamos vendo. Uma mistura de quente com frio, gerando uma mornidão espiritual, uma cegueira mesmo com aqueles que têm olhos, mas não têm visão, uma riqueza superficial e mundana, onde ministérios são comprados e facilmente se corrompem. Resumidamente, é a igreja desta última hora. Mas dentro da igreja, existe um povo que se separa para Deus. São as prudentes, que mesmo diante dessa dormência, guardam azeite para os dias de trevas que estão ao nosso redor, pois o dia do Senhor será dia de trevas, e somente quem possui azeite para clarear a lamparina vai conseguir andar nesse vale. Muitos nessa igreja possuem lamparina, ou seja, aquilo que está por fora, aparências que enganam e deixam as pessoas acomodadas. Mas aqueles que decidiram ir jamais serão impedidos, por mais que tentem, como Labão, Faraó, que fizeram propostas para induzir o povo de Deus. No caso de Labão, ele fez a proposta de deixar Rebeca por mais 10 dias com eles, mas ela decidiu partir a encontrar com seu noivo, que até então ela não tinha visto, mas somente ouvido sobre ele. O apóstolo João diz que em breve o veremos, assim como ele é. Muitas perguntas feitas para tentar parar. Diante da pergunta de Labão, a resposta de Rebeca foi: eu irei. A resposta da igreja é: Maranata. O que cala o inimigo é a sua decisão. O noivo espera diante do altar. A noiva se prepara com os dons do Espírito. Ouça esse clamor dos dois. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Deixe seu like e se inscreva para mais. Deus vos abençoe em Cristo.